AgroAdvance apresenta Agro em Meia Hora ou Mais. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro em Meia Hora ou Mais, onde a gente traz excelentes profissionais, pesquisadores, professores para falar um pouquinho das diversas áreas de atuação. Hoje vamos focar rotação de culturas, cana-de-açúcar. Já vou apresentar o pesquisador que está aqui junto comigo e me apresentando para vocês. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes, sou coordenador de produtos educacionais aqui na AgroAdvance e vou conversar um pouquinho mais nesse podcast com o professor Denizar. Então hoje comigo eu tenho o pesquisador Dr. Denizar Bolognese. O pesquisador é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal, pesquisador científico do IAC desde 1994 e integra a equipe do Centro Avançado de Pesquisa em Cana, em Ribeirão Preto. Hoje o Denizar vai falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional, abordar alguns pontos muito importantes a respeito de rotação de cultura e adubação verde. Então, Denizar, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui nesse podcast junto com a gente. Queria, para começar, que o senhor falasse um pouquinho mais aí a respeito da sua trajetória acadêmica, quando que o senhor decidiu seguir com essa área e viu que queria trabalhar aí nessa parte de rotação de culturas, cana-de-açúcar. Ok, saúdo a todos os ouvintes, é um grande prazer, né? Aceito estou lisonjeado, né, pelo convite de poder participar desse evento da AgroAdvance, que certamente vai estar chegando aí nos confins do Brasil, né, hoje com a tecnologia de streaming, né. Então, eu trabalho no IAC há 30 anos, completei agora em janeiro passado, né, mas assim, a minha inclinação para entrar na engenharia agronômica veio por inspiração por um irmão mais velho, né, que já está na estrada 10 anos antes que eu nessa profissão e que me estimulou a fazer o curso de agronomia. E naquela ocasião meu irmão já era professor na Unesp Ilha Solteira e eu acabei ingressando no vestibular lá no campus de Ilha Solteira em 87. Passei a graduação lá e logo que eu saí da graduação, entre final de 91 e início de 92, já tinha, assim, coincidentemente, um concurso público no Instituto Agronômico. E aí ingressei recém-formado no IAC, fui para Campinas, depois acabei me fixando na unidade de Ribeirão Preto, onde estou até hoje. E nesses anos de trajetória dentro do IAC, que é uma referência na pesquisa mundial, né, completando aí 137 anos, ele também foi uma escola para mim, quer dizer, da mesma formação que a gente tem nos bancos acadêmicos, o IAC também foi parte da minha formação, né? Na convivência com os colegas e até na busca e na definição dessa linha de pesquisa que a gente vai conversar hoje. Muito bacana, professor. É legal também, eu também venho de uma família assim, meu irmão também, né, já era dessa área e eu também puxei o mesmo barco, um pouco parecido, né, com a história que o Denizar contou aqui pra gente. E aí eu nem vou falar, né, o professor falou que entrou em 87 ali, eu vou ficar quietinho aqui, ó, quando que eu me formei, né, formei em 2015, mas vou passar a palavra aqui pro professor, né, o professor tem muito conhecimento nessa área. E já para começar, professor, a nossa conversa eu queria já começar com um tema um pouco mais macro a respeito, assim, de rotação de culturas. Quais que são as principais opções hoje de culturas que podem ser utilizadas? Então, Luiz, hoje nós temos um projeto dentro do Centro Cana, que é coordenado pelo colega Rubens, né, Braga, que é um pesquisador associado do IAC, e é bastante interessante porque são questionários aplicados para o setor sucroenergético, tanto usinas quanto fornecedores, associações, né? De maneira que nós somos bastante deficitários em termos de bancos de dados estatísticos no Brasil. E essa informação que serve para toda a cadeia, né, ela precisa muitas vezes você pega dados na Conab, que são aproximados, não necessariamente eles expressam bastante a realidade do que está acontecendo, porque esse assunto ele é dinâmico. Muitas das vezes o planejamento de reforma acontece em cima da marca do pênalti, né? E esse projeto do Censo Varietal de Cana, ele tem incluído, além da pergunta de que variedade de cana que a usina está plantando,
uma série de outras questões. E sempre nesses questionários, né, desde o início do projeto, eles têm inserido, né, qual que é a opção que entra na reforma de cana. Isso é bastante legal porque no último censo de 22, eles conseguiram abranger uma área de 1.400.000 hectares aproximadamente, de área de reforma que foram respondidas nos questionários. E dentro desse universo de mais de 1 milhão de hectares, 1,4 milhão de hectares, as principais atividades são soja, representando em torno de 32% já dessa área, né? Em segundo lugar vem a opção de adubação verde, e aí são diferentes espécies que entram dentro dessa denominação, né? Na sequência, a cultura do amendoim. Ainda uma expressiva área fica em pousio, em razão de janela insuficiente para o plantio de uma cultura, né? Ou áreas de cana de inverno, né? Onde realmente não é possível, na maioria das vezes, fazer o cultivo de alguma espécie leguminosa, né? Então, estamos hoje mais ou menos nesse cenário, mas esse mapa ele é bastante dinâmico. No passado, se essa pergunta fosse feita no ano 2000, no início dos anos 2000, provavelmente o cenário seria outro, né? O próprio amendoim já teve uma representatividade maior há 4 anos atrás, chegou nesse último censo a menos de 8%, né? Já chegou a 13%, 15% dessa área de reforma. Então tem gravitado em cima dessas principais atividades. Soja primeiro, adubação verde envolvendo principalmente Crotalária juncia expectabilis, né? E o amendoim em terceiro, com um percentual aí de outras que em alguns momentos surge o interesse do milho, né? Agora com o etanol também de milho, tem algumas unidades que, mesmo não sendo uma opção mais interessante, ela também pouco a pouco está entrando nessa área de reforma de canavial. E é super legal, eu acho que você comentar isso, né, Denizar? Porque o agro ele muda muito, né? E, obviamente, né, seja por questão financeira, seja por mercado, às vezes aquela cultura, igual você comentou, né, soja tava com preço estratosférico, né? Então o pessoal usava muita soja. Depois agora, hoje, né, não tá compensando tanto. Então vira e mexe a gente vai oscilando. E o Denizar, turma, 30 anos já estudando isso daí também no IAC, já deve ter visto vários manejos sendo utilizados e vão surgir novos, né? Inclusive rotação de culturas, que antigamente, né, também a gente não tinha tanto conhecimento, qual planta era melhor, né, Crotalária, depois a pesquisa foi avançando e a gente hoje tem uma gama, né, de espécies que a gente vai comentar também um pouquinho mais para frente. Denizar, no caso de culturas comerciais, como soja e amendoim, por exemplo, queria que você comentasse um pouquinho, né, qual ou quais culturas proporcionam aí maiores benefícios. Então, essa é uma pergunta que a resposta pode ser, dependendo do ambiente, ter consequências às vezes não muito... Dá para ir por vários caminhos, né, Denizar? Por quê? Porque a gente tem cooperativas aqui em São Paulo que tem participam muito fortemente em algumas cadeias, né? Então, por exemplo, vamos à região de Jaboticabal, nós temos 2 cooperativas grandes que têm como vocação e infraestrutura investimentos para a cadeia produtiva do amendoim. E certamente, se nos momentos de preços favoráveis do amendoim, fica fácil convencer e dizer quais são os benefícios para a cana, né? Que é o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, só que há 3 anos atrás, quando a soja estava batendo aí R$180 a saca, né, era difícil convencer. Então, esse tem um peso de uma cultura que é uma commodity, como a soja, versus uma cultura que não é commodity, mas depende do mercado internacional, porque a maior parte da produção é exportada, né? Então, esses dois, e o milho, que dependendo da situação, se a usina for uma usina flex, né, o milho também tem a sua importância dentro desse contexto. Agora, os benefícios para a cana, toda cultura que vai ser instalada nessa janela entre o último corte e a implantação do novo canavial, todas trarão benefícios, né? Porque é o momento de colocar a casa em ordem, de fazer uma boa correção de solo, de controlar plantas daninhas de difícil controle,
né, de ocasionar um break aí em termos de população de nematóides, né, de alguns patógenos, né, de corrigir problemas físicos, né, de compactação. Então, qualquer atividade que entrar, ela é interessante. A importância dela para a cana pode ser maior ou menor dependendo do nível desses problemas e da prevalência de alguns em relação a outros. Vou citar um exemplo, por exemplo, se um talhão de cana tem mais problema com pratilencos, por exemplo, um nematóide que acontece na cana, o amendoim é melhor que a soja. Né? Por quê? Porque o amendoim tem um fator de multiplicação para esse nematóide que desfavorece. Então, você tem uma chance de reduzir a população quando se opta em fazer o cultivo do amendoim. Por outro lado, se é uma usina ou um fornecedor que vai necessitar ter uma janela muito curta em termos de tempo para exercer aquela atividade, né, a soja tem uma vantagem competitiva muito maior, porque você tem transgenia, então é muito mais fácil controlar uma grama seda, controlar plantas daninhas de difícil controle nesse período de entre safra. Né? O ciclo, normalmente, de cultivares de soja, você consegue hoje tirar a soja com 100 dias. Amendoim é um ciclo que, em média, 125, 135 dias, quer dizer, um mês a mais que essa lavoura vai ficar no campo. Então, os benefícios conferidos para a cana, eu diria que todos vão conferir, porque você vai ter residual dessa adubação para a cana seguinte, então, pelos motivos que já disse. Agora, a opção vai depender do plano de negócios daquele empreendedor. Por exemplo, amendoim é uma atividade que depende de exportação, ou depende de um parque de infraestrutura de secagem, diferente da soja, uma cultura que... Soja, onde você for no Brasil, é igual posto Ipiranga, né? Você vai encontrar lojas, casas pernambucanas, né? Sempre vai encontrar alguém comprando soja. Amendoim não necessariamente. Então, esse impacto para o negócio cana vai depender mesmo das características regionais. A gente já conduziu pesquisa no passado, do aspecto agronômico, o que entrega mais em tonelada de cana por hectare. E esses dados ainda não são muito conclusivos, porque realmente depende de qual era a condição daquele talhão. Isso acontece também na pesquisa. Então, a gente eu tive trabalhos entre os anos 2005 e 2008, em algumas usinas de São Paulo, e a gente comparava diferentes espécies e o impacto na produtividade da cana-planta, sobretudo. E a gente via que a soja estava com resultados, indicadores mais favoráveis, né, em relação ao amendoim. Mas não quer dizer que não tenha benefício o amendoim, né? Depende. Para aquela situação que a gente testou, nós tivemos uma rede de 7 experimentos em São Paulo, e assim, a prevalência foi de resultados melhores após soja em relação ao amendoim. Mas eu acho que nós precisamos de mais trabalhos, porque o amendoim nesse período também ele alterou muito o sistema de produção, novos cultivares foram lançados, né? O nível tecnológico da cultura hoje não é o mesmo de 10, de 20, de 30 anos atrás. A soja evoluiu, mas a cultura do amendoim também. Então, os resultados benéficos para a cultura da cana também eu imagino que sejam melhores hoje, né? Precisaria de ser melhor estudado e tem espaço para todo mundo, eu acho. Eu acho que o universo de mais de 1,5 milhão de hectares de cana reformada no Centro-Sul, né, em média, tem espaço para crescer a cultura do amendoim e ainda tem um espaço que é uma vocação paulista, né? A soja em reforma de cana é uma tecnologia que São Paulo tem muita experiência, né? Porque foram pesquisadores que estavam aqui, precisaram desenvolver máquinas, entender cultivar, né? E até hoje eu acho que a soja ela tem uma peculiaridade, não é a soja plantada no Brasil Central. A soja que entra na área de cana, ela precisa e tem a necessidade de ajustes, né? Que são peculiares do sistema de produção da cana. Então, Denizarte, acho que é muito importante, seja para o fornecedor ou para a usina, entender também até um histórico, né, do talhão, igual você estava comentando, né? Pragas, doenças, manejo que vai ser utilizado ali,
qual que é o interesse, né, do produtor que está ali, né, um ciclo mais curto, um ciclo mais longo, igual você falou, tem nematóide ali no solo. Então, muito importante, além disso, né, às vezes na mesma região posso ter talhões diferentes, Sim. com culturas, por exemplo, diferentes também, né? Uma eu coloco soja, outro eu coloco uma rotação, uma cultura verde, e depois outra eu entro com amendoim, por exemplo. Então, para o produtor que está lá, é muito importante ter essa noção que nem sempre, né, a mesma cultura vai ser a que vai comandar ali, né, sempre a operação. Sim, até para complementar, essa safra em particular, ela sinalizou bem isso. Né? A gente tem uma linha de trabalho que é caracterizar ambientes de produção para essas atividades que são parceiras da cana. Por quê? Porque em cana a linguagem predominante são ambientes de produção. Então, Exato. Você vai definir qual variedade, qual manejo, tudo em função do ambiente de produção que tem como base a pedologia. A gente está tentando entender isso para soja e para amendoim. Né? Por quê? Porque a gente já sabe que o amendoim tem uma vocação melhor, ela se adapta melhor para condições de solos mais arenosos, né? Ao contrário da soja. Então, o que a gente sabe nessa distribuição, né, de que cultura comercial que eu vou optar? Pega um exemplo, a região geográfica extremo oeste do estado de São Paulo. Você tem empreendimentos do setor sucroenergético que tentaram e tentam ainda implementar a lavoura de soja. Tem uma cooperativa do Paraná que tentou, tinha um projeto grande de parceria com as usinas ali do Pontal, do Paranapanema, né? Porém, até as seguradoras começaram a questionar, porque solos com textura muito arenosa, regiões com predominância de temperaturas elevadas, esse ano foi um recorde, né? A chance de ter uma lavoura comercial de sucesso com soja é pequena. Né? Aí o amendoim tem uma vocação muito maior de tolerância à seca, tolerância a altas temperaturas, mais rústica. Então, nessas regiões onde temos predominância de solos mais arenosos, né, e mais ambientes de produção mais restritivos, né, a chance de sucesso com o amendoim é maior do que com a soja. E aí isso naturalmente aconteceria essa distribuição. Não é tão simples, porque as reformas não são em áreas contínuas, né? Os talhões é um mosaico de áreas que são liberadas, de maneira que a gente sabe que, principalmente para o produtor de soja, a parceria com a cana ela é um pouco dificultosa, porque nós temos rodovias pedagiadas assim para todo lugar em São Paulo, e o produtor de soja está acostumado a pegar uma área contínua para fazer todas as operações. E aqui você tem que ficar transportando prancha com infraestrutura de colheita, de plantio, e pegando rodovia pedagiada. E isso é um aspecto negativo. Por outro lado, o produtor de amendoim já está acostumado com isso. Então ele já plantava módulos menores, né? E isso acaba se ajustando nas regiões tradicionais. Agora, a cultura, eu acho que está migrando para o Mato Grosso do Sul, né? E lá também tem cana. Então eu acredito que esse modelo de negócio, a parceria com o amendoim, também vai ser num outro patamar. Áreas maiores, produtores que têm infraestrutura para fazer uma cultura com uma escala maior, né? Muito bacana, Denizarte, olhar e avaliar, né, todo esse cenário, né, mais macro, que às vezes o produtor fica olhando, né, só na soja ou amendoim, olhando, e às vezes esquece, né, de tudo isso que você comentou aqui. Denizarte, falando agora um pouco sobre adubo verde, dentre as espécies de adubos verdes, quais são as principais vantagens e desafios aí ao se trabalhar com esses adubos verdes? Sim, assim, quando fala adubação verde em cana, assim, os primeiros trabalhos de pesquisa, inclusive aqui da Exalc, né, na década de 50, mostravam benefícios assim, inegáveis, né, em termos de ganhos em produtividade de cana após o cultivo das leguminosas mais conhecidas. Né? Agora, as principais usadas em cana ainda, né, são do gênero das crotalárias. Né? Então você tem crotalária júncia, né, crotalária spectabilis, as duas principais, e a ocroleuca, que tem crescido bastante nas últimas décadas. Né? No passado, um pouco mais atrás, a gente tinha outras, a mucuna já foi, mas hoje mucuna preta se alastrou nos canaviais, então é até um problema hoje de controle de planta daninha, né, a mucuna. Mas vamos falar assim, dessas leguminosas principais seriam mais no gênero das crotalárias. Uma vantagem competitiva grande da opção em usar adubação verde é que os ganhos em produtividade da cana
nas pesquisas já realizadas, sempre são maiores do que os ganhos com as culturas comerciais. E isso é óbvio, porque toda cultura comercial vai exportar parte do nitrogênio que ela fixou pela simbiose nos grãos. A soja foi melhorada para proteína no grão. Então, 60% do N que ela fixar, ele vai embora no grão. Então, vai sobrar menos no resíduo, menos nitrogênio para a cana seguinte. Então, as crotalárias, os adubos verdes em geral, eles vão em torno de... Depende em 4% da biomassa, por exemplo. Uma crotalária pode deixar 400 kg de nitrogênio por hectare. Se 50% disso se mineralizar no primeiro ciclo, você tem mais do que o necessário de nitrogênio que a cana precisa no ciclo de cana-planta. Então, são muitas vantagens, sobretudo em termos agronômicos, né? Redução de população de nematóide, embora exista uma certa polêmica se controla a nematóide, a questão não é controlar, né? É conviver, porque nós nunca vamos conseguir hoje eliminar 100%, ali não existe, né? Mas assim, a Crotalaria spectabilis é inegável os benefícios que ela vai conferir em termos de conviver melhor com uma população de nematóide pelo atributo dela ter um fator de multiplicação para redução de meloidógeno e pratilêncos, os dois principais problemas em cana, né? Porém, assim, outra vantagem competitiva é o fato de não ter tanto investimento em máquinas, né? Então, uma usina, um empreendimento grande, muito mais fácil a implantação de um campo na reforma de um canavial com adubação verde, você pode fazer a lanço, passar uma grade, ou às vezes semear direto se quiser, né? Do que, às vezes aplicado até de avião, do que ter que adquirir uma infraestrutura de semeadura, de colheita, pulverização de uma cultura comercial. Então, a gente sabe que existem empreendimentos em São Paulo, grupos que investiram pesadamente em soja, né, como negócio paralelo, né, e sabemos de grandes grupos que investem pesadamente em uso de adubação verde. Eu destacaria como um problema, um desafio para essas espécies, hoje, principalmente, é o preço da semente. A demanda é muito maior do que a oferta dessas sementes. Então, houve no passado assim, um certo comodismo. Você falava assim, Crotalaria juncia. Qual é o mercado de Crotalaria juncia? Era cana. A partir do momento, expectáveis, era cana. A partir do momento que o modelo de produção de soja no Brasil Central começou a naufragar por problemas de manejo de doença de nematóide em solo, algodão e soja, são grandes compradores de sementes dessas espécies. E isso afetou o preço do mercado, porque você tem uma oferta pequena, você tem que atender o Brasil Central nas áreas de soja e algodão, e a Centro-Sul, nas áreas de cana, tem que acompanhar isso. A gente sabe que a safra passada, 1 quilo de semente de Crotalaria spectabilis chegou a mais de R$25, R$27 o quilo. Quer dizer, sai mais barato comprar soja transgênica, pagando R$17 o quilo de semente, e usar como adubo verde, do que comprar semente de Crotalaria. Esse eu vejo que é um grande desafio, porque o produtor, o empreendedor na área chega lá para o departamento de compras e fala, precisamos reformar esse ano. Eu sei de grupos que o ano passado reformou 20 mil hectares, 25 mil hectares com adubação verde. Aí ele sai no mercado para comprar semente. O que acontece? Ele tem um fornecedor de semente com qualidade? Então, a maioria das vezes não. E ele compra o que tem. E aí, junto com a semente de adubo verde, vai fedegoso, uma série de outras plantas daninhas, qualidade deixa muito a desejar. Então, eu acho que nós estamos num ponto, no assunto opção adubação verde em cana, num ponto de viragem. Tá? Porque era um mercado pouco profissional, se identificava poucas empresas que realmente se dedicavam a esse tema. Normalmente eram empresas que trabalhavam com sementes de forrageira, de pastagem. Eu estou multiplicando Crotalaria também porque eu tenho pedido. Hoje a gente está vendo a entrada de empresas muito especializadas nesse setor, né? E com um requinte, né, na produção de semente para atender esse mercado mais exigente, e também muitas vezes colocando ativos biológicos junto. Quer dizer, o produtor hoje tem a opção de comprar uma semente de determinado
adubo verde já inoculado com Bacillus subtilis, com Trichoderma harzianum, né? Falando essa linguagem do que está acontecendo hoje no ramo dos bioinsumos, né? Então são aspectos importantes, mas eu destaco que a semente é um aspecto, é um desafio grande, né? A aquisição de semente de qualidade com preço justo, porque senão isso acaba inviabilizando muitas vezes o crescimento da adoção dessa modalidade, né? Dessa opção para a reforma de canavial. Show de bola, professor. E era bem pouco profissional, né? O que o senhor falou aí, vinha semente misturada, né? Sim. Planta daninha. Então, acabava às vezes até trazendo problemas para a área, né? Em vez de às vezes utilizar como adubo verde. Mas o pessoal está se prontificando, né? Se qualificando, igual o senhor mesmo comentou, né? Muitas empresas idôneas chegando também nesse mercado, visto aí, né? Esse boom que está tendo, né? Todo mundo queria comprar semente para fazer adubação verde e às vezes dificilmente, né, achava aí sementes de qualidade. Achava, né, no mercado aí o que tinha, né? E o que o senhor comentou, tinha que comprar o que tinha, né, para utilizar ali. Mas às vezes acabava, né, trazendo alguns problemas. Mas muito legal, professor. Unindo aqui o que a gente conversou, né, com esse contexto da cana-de-açúcar, por que a agricultura conservacionista ela é importante no contexto aí da cana crua? A cana crua, a gente já está aí com um histórico mais 30 anos já, né? Chegando aí desde o início das áreas comerciais, né? Aqui no estado de São Paulo, sobretudo. E é um caminho que não tem mais volta. Ela tem uma série de benefícios para a sociedade, benefícios agronômicos, tem desafios também, né? Novas pragas, convivência com mudança de manejo de herbicida, de planta daninha, questão da compactação, né? Que certamente passa a ser um problema em função do tráfego de máquina ao longo dos cortes. Porém, para clima e nas adversidades climáticas que nós estamos vivendo nos últimos anos, né, a manutenção do resíduo na superfície do solo é um ganho agronômico absurdo para a cana, né? Porém, o que acontece? A gente tem acompanhado isso em São Paulo. Ao longo dos cortes, vamos pegar uma média de 7 cortes, nas regiões que tem canaviais bem manejados, né? Então, após 7 cortes, vai reformar. Aquela palha acumulada ao longo dos cortes, ela já conferiu uma série de benefícios. Acontece que pelos desafios que a colheita mecanizada apresenta, agronômicos, né? E nós chegamos num platô de produtividade que em alguns momentos, né, tirando a safra passada, que foi recorde, acontece o tal do declínio de produtividade, que é um pouco em função desse arranjo, dessa acomodação do aprendizado, a curva de aprendizagem com relação à colheita mecanizada. Nós já chegamos e estamos agora, já sabemos que se não fizer bem feito, a produtividade pode cair, mas o que nós vamos fazer daqui para frente? E aí surgem muitas propostas de preparo intensivo do solo. E a colheita, a cultura foi ajustada para a colheita. Então, os terraços, né, de conservação de solo muitas vezes afastados, surgem outras modalidades, né, mais modernas aí, em termos de proposta de condução desse excedente de água dentro da lavoura, né? E que muitas vezes a maioria das vezes não são compatíveis com as culturas que são planejadas para se instalar nesse período de entre-safra. Então, nós estamos falando aqui de rotação de culturas, de adubação verde, culturas comerciais que trazem divisas para São Paulo, só que aquela questão, né? Nós precisamos vocês combinaram com os russos, né? Quer dizer, eu quero reformar um talhão que ficou sistematizado para colheita mecanizada, que enquanto tinha cana crua, depositando 15, 20 toneladas de palha na superfície, os problemas de erosão não eram visíveis. Aí eu destruo tudo aquilo para reduzir compactação, controlar esfenófilos, uma série de coisas, incorporar corretivo, e arrendo para um produtor de amendoim. Certo? Aí esse produtor de amendoim vai usar uma cultura que nos primeiros 45 dias, 50 dias, ele não fechou entrelinha. E se pega um ano com pluviosidades altas no mês de outubro, novembro, acontecem os problemas sérios de erosão. Então, a proposta da agricultura conservacionista, ela vem primeiro que é conservação do solo. Segunda-feira, dia 15 de abril, foi Dia Nacional da Conservação do Solo.
né? E eu acho que hoje, sobretudo para São Paulo, para Paraná, que são estados que têm legislação já vigente e que deve ser cumprida, né? O setor sucroenergético está cada vez mais sensível e preocupado com relação a isso. Então, a dúvida no passado era, mas dá para plantar alguma coisa acima dessa palhada, que não é uma palha de milho safrinha? É para isso que veio a pesquisa ao longo desses últimos 25 anos, pelo menos, né? Sobretudo pesquisas do IAC, no sentido de ofertar ao produtor uma segurança maior. Olha, é possível você, em muitas situações, não desmanchar esse cobertor de palha que a cana tem, com benefícios, mantendo esse benefício e diminuindo os problemas de erosão. Lógico, eu não quero deixar de preparar solo, mas então prepare numa época, faça essas operações numa época mais segura, que não tenha coincidência com altos níveis de pluviosidade, que certamente em alguns anos ocasionam problemas bastante drásticos em termos de erosão. Só para você ter uma ideia, o amendoim paga muito a conta dessa história toda na parceria com a cana, porque a gente estima aqui pelos dados da pesquisa que para cada quilo de amendoim que a gente produz, a gente tem uma perda estimada de 6,5 kg de terra perdida pela erosão. Então, isso hoje, quando a gente discute em termos assim, só agronômicos, fala, tudo bem, eu passo uma grade e corrijo isso. O problema é que cada vez mais essa erosão está associada com o crédito de carbono, com as questões relacionadas às certificações, com a imagem do produto que vai ser exportado, né? Então não é mais aceitável isso. Então essa parceria cana com as culturas que vão entrar na reforma, a tal da rotação de culturas, ela precisa levar em conta que essa é a época do ano, de outubro, setembro, outubro, até fevereiro, março, que eu vou plantar um novo canavial, é a época que mais chove. E como eu vou fazer isso? Então, a proposta da agricultura conservacionista é o mínimo revolvimento do solo, a máxima cobertura, e aí a cana, não existe exemplo melhor do que esse, né? Plantar a palha da cana, porque o que mais tem é resíduo ali, né? Veio resgatar, na minha opinião, os solos brasileiros, porque é uma cultura fenomenal em termos de produção de biomassa. O que a gente precisa saber é aproveitar essa vantagem. O controle de tráfego entra como um aspecto importante, como um pilar dentro dessa proposta de agricultura, porque nós ficamos 5, 6, 7 cortes, a gente vai ter que trabalhar para que esse solo não necessite de um tratamento drástico de preparo, e que eu consiga implantar essas lavouras sem prejuízo nem para elas e nem para a cultura da cana. Então, a importância é crucial em termos de imagem do setor de cana e imagem da agricultura paulista e brasileira, né? E é super legal, né, professor? Aumento de bitola, tráfego controlado, piloto automático. Hoje, cana-de-açúcar, eu acho que quase não vamos falar 100%, mas quase todo mundo planta com RTK já, né? Sabe ali, porque sabe a importância de o pisoteio, quanto que ele vai perder, tanto em longevidade do canavial. Então, muito legal o produtor aí também se atentar a esses fatores. E a prosa tá boa aqui, mas para chegar aqui a última pergunta, né, que eu queria passar pro professor, queria saber, professor, também aqui um pouquinho mais dos benefícios da rotação e do cultivo consorciado para cana. Quais são esses principais desafios também? Acho que você até colocou já alguns aqui, né? Só para a gente fazer o fechamento dessa nossa prosa de hoje. Falamos bastante de rotação de cultura, falamos dos principais fatores que a gente tem que se atentar na hora de consorciar, olhar também no panorama macro, né? Tudo isso que o Denizar colocou hoje aqui pra gente também. Então, só frisando aqui de novo, o Denizar, quais os benefícios da rotação e do cultivo consorciado para cana? Quais são os principais desafios? Então, a questão, assim, se a gente pudesse resumir isso num número, e esse número bate, se pegarmos os trabalhos feitos desde a década de 50, mais a experiência prática de diversas usinas, a experiência do setor, né? A gente pode dizer que reformar um canavial com o cultivo de uma espécie leguminosa, em média, você tem um ganho de 20% na produtividade da cana-planta, com um efeito residual até terceiro corte em algumas situações, dependendo se é uma cultura comercial ou se é um adubo verde. Tá? Então, isso, dependendo do ano, esses 20% pode auxiliar até
também se adotar a agricultura conservacionista, quer dizer, semeadura direta na palha e depois fechar esse ciclo plantando a cana direto também, esse impacto no custo pode chegar a 40%. A gente sabe, isso varia muito, a gente tem dados ao longo dos anos de plantio direto de soja na palha, de um grande grupo, por exemplo, e depois fechar o ciclo plantando a cana, quer dizer, evitando operações drásticas de preparo, isso confere para um grande grupo, em média, 13% de redução no custo. Para uma realidade de fornecedor, em torno de 28%, pelos dados que a gente já acompanhou, né? Hoje, com a realidade do amendoim crescendo, a opção de plantar na palha, que no passado tinha um mito, dá para plantar amendoim na palha, a gente sabe que dá, a gente tem muitos dados, né, que dá segurança. Fizemos um dia de campo sexta-feira passada, assim, nessa safra, né, frisando bastante esses benefícios. Mas assim, o que eu gostaria de salientar, além desse benefício da reforma com leguminosas, é a questão relacionada ao consórcio. Por quê? Quando cresce o valor agregado dos grãos, né, preços favoráveis de soja, aí aquela corrida do ouro, todo mundo quer plantar soja em reforma, quer pegar a área de usina para arrendar. Agora é um momento do amendoim muito favorável, né? Saiu matéria recente aí mostrando os preços muito favoráveis, mas é uma cultura que tem toda uma peculiaridade, não é tão simples entrar, né? E os adubos verdes que a gente já frisou. Mas tem crescido muito o interesse de algumas empresas em o que eu faço ao longo dos cortes. Então eu penso assim, uma coisa para a gente refletir. Terra, sobretudo no Centro-Sul, São Paulo, impacta muito o custo de produção do produtor de grãos que é arrendatário. Ele vai ter que pagar valores, a gente sabe o valor vigente de um alqueire de terra é mais de R$7 mil, foi nessa safra passada. Então isso pesa no custo de produção do produtor, né, o custo da terra. E uma maneira de não afetar essas cadeias produtivas que trazem divisas para São Paulo, né, cooperativas que são fortes em soja, outras que são fortes em amendoim, né, e fortalecer mais esse elo com o sistema de produção de cana. E aí você fala, tudo bem, você vai fortalecer amendoim e soja, mas os adubos verdes, que têm uma importância em termos agronômicos, em termos de saúde do solo, benefícios de aumento de longevidade, né? Nós vamos plantar mais porque só vão entrar as cash crops, só as culturas comerciais. O consórcio entra como uma opção para isso, e usando esse mesmo raciocínio. Como fazer? As mesmas máquinas que semeiam soja, que semeiam amendoim, tá? Durante a reforma, né? No período das soqueiras, é possível usar essa mesma infraestrutura de semeadora para semear um mix de plantas de cobertura, uma crotalária expectabilis, um feijão guandu na entrelinha da cana, né? Que é o cultivo em consórcio. Eu acho que paulatinamente isso vai ter uma tendência. Já tivemos momentos de crescimento no passado, sobretudo em São Paulo, só que às vezes essas propostas novas, elas chegam sem um amadurecimento, quer dizer, acabam entrando no setor porque fez um dia de campo, deu certo, e aí não combina com a tecnologia de semeadura, uma semente de qualidade, quando eu vou implantar, compatibilidade com herbicidas e assim por diante. Mas eu acredito que se isso crescer, essa opção, nós teremos o período de reforma mais aberto para as culturas comerciais que geram divisa para São Paulo, que favorecem atividades de produtores arrendatários, né, de crescer a economia paulista, e também temos a opção de colocar ao longo dos cortes como um insumo, né? O produtor canavieiro, ele vai comprar herbicida, ele compra fertilizante, nematicida, controla os insetos da lavoura, né? Por que não comprar também uma espécie de adubo verde, semente de qualidade, né? Que pode ser o veículo para alguns bioinsumos e ser semeado na entrelinha da cana, sem prejudicar a produtividade, lógico, né? Reduzindo muitas vezes o custo e conferindo uma imagem, aspectos mais favoráveis para a imagem do etanol, do açúcar que a gente produz aqui em São Paulo. A modalidade do consórcio, ela depende de muitos aspectos. A gente não tem essa receita pronta, tá?
Mas eu acho que fica um convite para o setor parar para pensar que ao longo dos cortes a gente pode ter um solo mais diversificado, colocando raiz no sistema e quiçá no futuro a gente pode conviver melhor com os aspectos relacionados à deformação que as máquinas vão ocasionar nesse solo, né, aumentando problemas sérios de compactação, fazendo isso com raiz dos adubos verdes. Então eu acho que abre espaço para ampliar o uso dessa proposta ao longo dos cortes. Logicamente que nos 2 primeiros cortes isso tem uma limitação devido aos herbicidas de largo espectro, com carry-over bastante longo, mas a partir do 3º corte eu acredito que possa ser uma opção bastante interessante. A gente já tem experiência inclusive com feijão comum, a gente com resultados bastante favoráveis. Lógico que não é isso para uma escala muito grande, mas um fornecedor de cana que tem o canavial e a terra vai ser explorada só com uma cultura, ele pode plantar um feijão consorciado com cana, feijões especiais. O IAC tem feijões hoje de 75 dias de ciclo, que poderiam se encaixar muito bem, né, convivendo com mais uma atividade na mesma área, sem esperar a reforma para ter uma outra atividade econômica sendo explorada naquele mesmo metro quadrado de solo. Muito bacana, Denizar. E eu acho que esse é o caminho, né, pessoal que está escutando a gente. Eu acho que igual o Denizar colocou, a gente já chegou num nível super legal e daqui para frente, utilização de biológicos, utilização de plantio na entrelinha, utilização ali, melhorar o perfil do solo, toda essa parte de biologia do solo também, que a gente pouco entende, mas a gente sabe que muita coisa que está ali, né, tem muita interação também dentro das lavouras. Então eu acho que para quem está escutando, né, esse podcast, eu acho que faz muito sentido, fica aqui o convite, né, a essa provocação, a pensar diferente, a tentar fazer melhor nas suas lavouras, principalmente em regiões, estamos falando bastante de São Paulo, né, que é onde a gente tem maior concentração aqui de cana, mas isso vale para o Brasil todo, principalmente em regiões que o preço da terra também é um valor bem alto. Então o Denizar acho que colocou aqui bastante coisa legal que dá para vocês utilizarem aí no manejo. E eu queria agradecer ao Denizar. Denizar, se quiser também agradecer o pessoal que está escutando a gente, que acompanhou até agora ou que está assistindo a gente também pelo YouTube, fica à vontade para mandar um abração aí pro pessoal que ficou até agora com a gente. Ok, agradeço novamente o convite, né, dessa oportunidade de divulgar o nosso trabalho no IAC. A gente tem um site, quem tiver mais interesse sobre amendoim, tem um site chamado Info Amendoim, né, um grupo de pesquisadores do IAC, e a gente tem bastante informação em cima dessa cultura que tem crescido bastante. O IAC tem reuniões mensais, né, do grupo fitotécnico, e uma reunião por mês, né, com assuntos bastante pertinentes e sempre relacionando esses temas também. E a gente está à disposição no IAC para qualquer pergunta que a gente possa resolver por e-mail, né? Estaremos à disposição. Maravilha, Denizar. E aí, se você está escutando também, ficou com alguma dúvida, manda para a gente para a AgroAdvance. Vocês conseguem enxergar a gente também nas redes sociais, seja no canal do YouTube, seja no Instagram, Facebook, Spotify. Mandem suas dúvidas aqui para a gente vai prontamente também ajudar todos vocês. Então, queria agradecer imensamente a presença aqui do Denizar e a todos vocês ouvintes e o pessoal que está acompanhando também a gente pelo YouTube. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes e esse foi mais um episódio do nosso podcast Agro em Meia Hora ou Mais. Grande abraço e até o próximo episódio. Agro em Meia Hora ou Mais.